Alguma vez sentiu que abrir um simples frasco de azeitonas se tornou uma batalha? Ou que carregar os sacos das compras do supermercado até casa parece uma maratona? Talvez tenha notado que subir um pequeno lanço de escadas ou uma rua mais inclinada o deixa sem fôlego, com as pernas a tremer, de uma forma que não acontecia antes. Este cansaço, esta perda de força, não é apenas uma consequência inevitável de ficar mais velho. É um ladrão silencioso que entra na nossa vida, chamado sarcopenia. É a perda de massa e força muscular que acontece com a idade e que nos rouba a independência, a energia e a confiança. Sentimos-nos mais frágeis, com mais medo de uma queda, e começamos a evitar atividades que antes nos davam prazer. Mas e se eu lhe dissesse que não tem de ser assim? E se a solução para começar a reverter este processo não estivesse num ginásio caro ou em regimes complicados, mas sim em algo tão simples como um punhado de um alimento delicioso por dia? Neste vídeo, vamos desvendar exatamente o que é esse punhado milagroso e descobrir outros alimentos e hábitos simples que podem ajudar a reconstruir os seus músculos, a devolver-lhe a energia e a fazê-lo sentir-se mais forte e capaz. Fique até o fim, porque a última dica que vou partilhar pode ser a mais surpreendente e eficaz de todas, transformando as suas noites de sono num período de reconstrução muscular. Então, por onde começamos esta jornada para recuperar a nossa força? O primeiro passo é mais simples e talvez mais familiar do que imagina, e provavelmente já o tem na sua cozinha. Falo do humilde ovo. Durante anos, o ovo foi injustamente visto como um vilão por causa do colesterol, mas hoje a ciência mostra-nos uma realidade bem diferente, especialmente para quem tem mais de 60 anos. Pense no ovo como a cápsula de proteína perfeita da natureza. Cada ovo contém cerca de 6 gramas de proteína da mais alta qualidade, o que significa que tem todos os aminoácidos essenciais que o nosso corpo precisa para construir e reparar tecidos, incluindo os nossos preciosos músculos. Para os nossos músculos, a proteína é como os tijolos para construir uma parede. Sem tijolos, a parede desmorona-se. Sem proteína suficiente, os nossos músculos enfraquecem. O que torna o ovo especialmente poderoso para nós é a sua digestibilidade e a forma como o nosso corpo o aproveita. A proteína do ovo é facilmente absorvida e utilizada, tornando-se numa ferramenta eficiente para combater a sarcopenia. Começar o dia com 1 ou 2 ovos, seja cozido, mexido ou numa omelete com alguns espinafres, é como dar aos seus músculos um sinal de arranque, dizendo-lhes: está na hora de construir. Isto é particularmente importante de manhã. Durante a noite, o nosso corpo entra num estado de jejum e pode começar a decompor tecido muscular para obter energia. Um pequeno almoço rico em proteínas, como o dos ovos, interrompe esse processo e inicia a síntese muscular, ou seja, a construção de novos músculos logo pela manhã. Não se preocupe tanto com o colesterol. Para a maioria das pessoas, o colesterol que comemos nos alimentos tem um impacto muito pequeno no colesterol do nosso sangue. Os verdadeiros culpados são as gorduras saturadas e trans, e os açúcares processados. Um ovo por dia é perfeitamente seguro e imensamente benéfico. Agora vamos ao segredo do título deste vídeo, o tal punhado diário. Estamos a falar de frutos secos, mais especificamente de amêndoas e nozes. Um punhado, o que cabe na concha da sua mão, é a medida perfeita. As amêndoas são uma potência nutricional. Além de serem uma boa fonte de proteína vegetal, são ricas em magnésio. O magnésio é um mineral crucial que muitas vezes esquecemos. Ele está envolvido em mais de 300 reações bioquímicas no nosso corpo, incluindo a contração muscular, a produção de energia e a síntese de proteínas. À medida que envelhecemos, os nossos níveis de magnésio tendem a diminuir, e a deficiência deste mineral está diretamente ligada à fraqueza muscular e cãibras. Um punhado de amêndoas é uma forma deliciosa de garantir que está a dar aos seus músculos este combustível essencial. As nozes, por sua vez, trazem outro benefício poderoso. São uma das melhores fontes vegetais de ácidos gordos ômega 3.
Estes ácidos gordos são famosos pelas suas propriedades anti-inflamatórias. A inflamação crônica de baixo grau é um processo que se acelera com a idade e é um dos grandes impulsionadores da sarcopenia. Esta inflamação silenciosa desgasta os nossos músculos. Ao comer nozes regularmente, estamos a ajudar a acalmar essa inflamação, criando um ambiente mais favorável para a manutenção e crescimento muscular. Portanto, aquele lanche a meio da tarde ou a meio da manhã pode ser transformado. Em vez de uma bolacha ou um pão com manteiga, opte por um punhado de amêndoas e nozes. Estará a fornecer proteína, gorduras saudáveis e minerais essenciais que combatem diretamente a perda muscular. Mas ter os alimentos certos não é tudo. A forma como os consumimos ao longo do dia é igualmente importante. Muitos de nós, especialmente em Portugal, temos o hábito de fazer um pequeno almoço leve, um almoço razoável e depois um jantar farto, onde consumimos a maior parte da nossa proteína diária. Imagine que está a construir a tal parede. Se todos os tijolos chegassem apenas ao fim do dia, não conseguiria trabalhar de forma eficiente. O mesmo acontece com os nossos músculos. O nosso corpo tem uma capacidade limitada de utilizar a proteína para construir músculo de uma só vez. Se consumir 50 gramas de proteína ao jantar, o seu corpo poderá usar talvez 25 ou 30 gramas para a síntese muscular, e o resto será convertido em energia ou armazenado como gordura. A chave é distribuir a ingestão de proteína de forma mais uniforme ao longo do dia. O ideal é apontar para cerca de 20 a 30 gramas de proteína em cada refeição principal. Parece complicado, mas não é. Pense assim: um pequeno almoço com 2 ovos e uma fatia de pão integral. Um almoço com uma posta de pescada cozida e legumes. Um lanche com um punhado de tremoços ou um iogurte rico em proteína. E um jantar com um peito de frango grelhado ou uma boa dose de feijão frade. Ao fazer isto, está a fornecer aos seus músculos um fluxo constante de aminoácidos durante todo o dia, mantendo-os num estado de construção e reparação, em vez de um ciclo de quebra e reparação apressada. É uma mudança de mentalidade, passar de pensar em "o que vou jantar?" para "como posso incluir uma boa fonte de proteína em cada refeição que faço hoje?" Esta estratégia, combinada com os alimentos certos, é a base para reverter a sarcopenia de forma eficaz e duradoura. Agora que já estabelecemos a importância de um bom pequeno almoço com ovos, de um lanche inteligente com frutos secos e da distribuição da proteína ao longo do dia, vamos adicionar mais algumas ferramentas poderosas ao nosso arsenal. Uma delas é algo cremoso, delicioso e incrivelmente eficaz: o iogurte grego ou o Skyr. Talvez já tenha reparado que estes iogurtes são mais espessos e, por vezes, um pouco mais caros do que o iogurte normal. A razão para isso é o seu processo de fabrico, que remove mais soro de leite, resultando num produto muito mais concentrado em proteína. Um pequeno pote de iogurte grego pode conter entre 15 a 20 gramas de proteína, o dobro ou até o triplo de um iogurte tradicional. Mas a magia do iogurte grego não está apenas na quantidade de proteína, mas também na qualidade. É particularmente rico num aminoácido chamado leucina. A leucina é como o interruptor principal para a construção muscular. Quando consumimos proteína, é a presença de leucina que sinaliza ao nosso corpo para iniciar o processo de síntese de proteína muscular. Para pessoas com mais de 60 anos, este sinal pode tornar-se um pouco mais fraco. Precisamos de um pouco mais de leucina para ligar o interruptor. O iogurte grego fornece essa dose extra de leucina, tornando-o um alimento excepcional para consumir após uma caminhada ou qualquer tipo de atividade física, ou simplesmente como um lanche substancial que o mantém saciado e a alimentar os músculos. Experimente comê-lo simples, ou adicione-lhe algumas das nozes e amêndoas de que falamos e terá um lanche poderoso que combate a sarcopenia de forma deliciosa. Além disso, os probióticos presentes no iogurte ajudam a manter a saúde do seu intestino, o que é fundamental para garantir que está a absorver corretamente todos os nutrientes dos alimentos que come. Um intestino saudável é a porta de entrada para um corpo forte.
Outro grupo de alimentos que devemos abraçar com entusiasmo são as leguminosas. Em Portugal, temos uma cultura riquíssima de sopas e pratos com feijão, grão de bico, lentilhas, e não nos podemos esquecer dos nossos fantásticos tremoços. As leguminosas são uma fonte incrível de proteína vegetal, fibra e nutrientes essenciais a um custo muito baixo. O grão de bico, por exemplo, é extremamente versátil. Pode ser adicionado a sopas, saladas ou transformado em hummus para barrar no pão. Uma lata de grão de bico é uma forma fácil e rápida de adicionar proteína e fibra a qualquer refeição. E os tremoços? São o lanche perfeito. Salgados, saborosos e cheios de proteína. Em vez de petiscar batatas fritas ou bolachas, ter um pequeno prato de tremoços é uma troca inteligente que beneficia diretamente os seus músculos. A fibra das leguminosas também é uma grande aliada. Ajuda na digestão, a controlar os níveis de açúcar no sangue e a manter-nos saciados por mais tempo, evitando que comamos alimentos menos saudáveis entre as refeições. Muitas pessoas preocupam-se que a proteína vegetal não seja completa, mas isso é fácil de resolver. Ao combinar leguminosas com um cereal, como arroz ou pão integral, ao longo do dia, obtemos todos os aminoácidos essenciais de que precisamos. O nosso prato tradicional de arroz com feijão é, na verdade, uma combinação nutricionalmente perfeita. Incorporar mais leguminosas na sua dieta não só ajuda os seus músculos, como também é excelente para a saúde do coração e para o controle do peso. No meio de toda esta conversa sobre alimentos, há um hábito que é absolutamente fundamental e que muitas vezes negligenciamos: a hidratação. Beber água suficiente. Pode parecer demasiado simples, mas é vital. Os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. Quando estamos desidratados, mesmo que ligeiramente, o desempenho muscular diminui drasticamente. A desidratação pode levar a cãibras, fadiga e a uma recuperação mais lenta. À medida que envelhecemos, o nosso mecanismo de sede torna-se menos apurado. Podemos estar a precisar de água, mas não sentimos sede. Por isso, não podemos esperar por ela para beber. Temos de tornar a hidratação um hábito consciente. Uma dica fácil é ter sempre uma garrafa de água por perto e dar pequenos golos ao longo do dia. Outra é beber um copo de água grande logo ao acordar, para reidratar o corpo após a noite de sono. Beber um copo de água antes de cada refeição também ajuda, e ainda pode auxiliar na digestão. Lembre-se que a hidratação não vem só da água. Chás de ervas, sopas e caldos são excelentes formas de aumentar a sua ingestão de líquidos, especialmente nos meses mais frios. Uma boa sopa de legumes não só o hidrata, como também lhe fornece vitaminas e minerais. Manter-se bem hidratado é como lubrificar o motor do seu corpo. Tudo funciona melhor, desde o seu cérebro até aos seus músculos. É um passo simples, gratuito e com um impacto profundo na sua força e bem-estar geral. Agora chegamos à dica que prometi no início, a que pode parecer um pouco invulgar, mas que tem uma lógica científica muito forte por detrás e que pode realmente acelerar os seus resultados. Trata-se de comer um alimento específico um pouco antes de ir para a cama. O que é? Um pouco de queijo fresco ou requeijão. Sim, leu bem. Durante muito tempo, disse-se que não se devia comer antes de dormir para não engordar. Mas a ciência mais recente mostra que, para o objetivo de construir músculo, um pequeno lanche rico em proteína antes de dormir pode ser uma estratégia vencedora. A razão está no tipo de proteína que se encontra nestes laticínios: a caseína. Ao contrário da proteína do soro de leite, whey, que é de digestão rápida e ótima para depois do exercício, a caseína é uma proteína de digestão lenta. Quando a consome, ela forma uma espécie de gel no estômago, o que faz com que os aminoácidos sejam libertados para a corrente sanguínea de forma lenta e gradual, durante várias horas. O que é que isto significa na prática? Significa que ao comer uma pequena porção de queijo fresco ou requeijão, cerca de 30 minutos antes de se deitar, está a fornecer aos seus músculos um fornecimento constante de tijolos durante toda a noite. Como já falamos,
A noite é um período em que o corpo pode entrar em catabolismo, ou seja, pode começar a quebrar tecido muscular. Este lanche noturno não só previne essa quebra, como promove a reparação e a construção muscular enquanto dorme. O seu sono, que já é um período de recuperação, torna-se numa sessão de construção muscular de 7 a 8 horas. Pense nisto como alimentar os seus músculos no turno da noite. É uma forma incrivelmente eficiente de aproveitar o tempo de descanso para combater ativamente a sarcopenia. Não precisa de ser uma grande quantidade. 2 ou 3 colheres de sopa de requeijão ou uma fatia de queijo fresco são suficientes. É um lanche leve que não vai perturbar o seu sono, mas que fará uma enorme diferença na sua composição corporal a longo prazo. Como pode ver, recuperar a força e a vitalidade depois dos 60 não se trata de dietas radicais ou de se tornar um atleta de elite. Trata-se de fazer escolhas inteligentes e consistentes, dia após dia. Trata-se de compreender como o seu corpo funciona e de lhe dar as ferramentas de que ele precisa para se manter forte. Começar o dia com a proteína de alta qualidade de um ovo, ter sempre à mão um punhado de amêndoas para um lanche nutritivo. Garantir que o almoço e o jantar têm fontes de proteína variadas, como peixe ou grão de bico, manter-se bem hidratado e, talvez o mais importante, dar aos seus músculos o alimento de que precisam durante a noite com um pouco de requeijão. Cada um destes pequenos passos é como adicionar mais um tijolo forte à fundação da sua saúde. Lembre-se, o seu corpo tem uma capacidade incrível de se curar e de se reconstruir, independentemente da sua idade. Nunca é tarde para começar. Não se sinta sobrecarregado por toda esta informação. A chave é começar devagar. Escolha uma coisa desta lista para implementar esta semana. Talvez seja simplesmente adicionar aquele punhado de nozes ao seu lanche da tarde. Ou talvez seja experimentar o queijo fresco antes de dormir. Pequenas vitórias constroem um grande impulso e, antes que dê por si, estes hábitos farão parte da sua rotina e começará a sentir a diferença. Sentirá mais energia, mais força ao pegar nos netos ao colo, mais confiança ao subir escadas. A independência não tem preço. Gostaria muito de saber a sua opinião. Qual destes alimentos já faz parte da sua rotina diária? Ou talvez tenha a sua própria dica secreta para se manter forte e ativo? Partilhe a sua experiência nos comentários abaixo. A sua história pode inspirar outra pessoa. Vamos criar uma comunidade de apoio e aprender uns com os outros. Se achou este vídeo útil e quer mais dicas práticas para viver uma vida plena e saudável depois dos 60, por favor, deixe um gosto. Esse pequeno clique ajuda muito o nosso canal a chegar a mais pessoas que podem beneficiar desta informação. E claro, se ainda não o fez, subscreva o canal e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos que preparamos para si. Muito obrigado por ter passado este tempo comigo. Lembre-se, a idade é apenas um número, mas a força é uma escolha que fazemos todos os dias. Faça escolhas que o mantenham forte, independente e a desfrutar de cada momento precioso. Cuide-se e viva a sua melhor vida, em qualquer idade.